Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Silmar aqui, um dos integrantes do LEPES, e hoje eu estou aqui para falar com vocês do grupo de estudo sobre um artigo relacionado à avaliação física. O nome desse artigo é Comparação da composição corporal utilizando as dobras cutâneas e a bioimpedância em adultos jovens. Esse artigo ele é de outubro de 2021 e foi publicado na Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. Está aí a indexação e lá embaixo está o volume e setembro/outubro de 2021. Então, se alguém quiser ler esse artigo na íntegra, está aí todas as informações. Como eu disse para vocês, pessoal, é um artigo relacionado à avaliação da composição corporal. E essa avaliação ela é utilizada para classificar e diagnosticar perfis de saúde. Quanto mais fidedigno esse processo, esse resultado da composição corporal, melhor será aí a intervenção e a prescrição de treinamento. Essa avaliação, pessoal, ela é classificada em método direto, indireto ou duplamente indireto. Relembrando que o método direto é a dissecação de cadáver, enquanto que os métodos indiretos e duplamente indiretos são físico-químicos. Os indiretos, eles são as imagens, as densiometrias e outras avaliações. E os duplamente indiretos são os físicos químicos, que é o que nós vamos ver aqui nesse artigo, a bioimpedância e as dobras cutâneas. Essas técnicas, elas têm relação entre a gordura subcutânea e a gordura corporal total. Então, a bioimpedância e a dobra têm essas duas relações. Na população brasileira, é muito utilizado aí os protocolos de 3 dobras do Jackson e também de 7 dobras do Jackson e Pollock. Do Jackson e Pollock 3 dobras e do Jackson e Pollock 7 dobras. Então o artigo ele acabou comparando essas duas relações com a relação da bioimpedância. A existência de diversos protocolos e estudos tem resultados muito controversos em relação a esses métodos e torna importante aí a verificação de novos estudos, das informações entre equações de mensuração e de dobra cutânea, utilizando na população brasileira em comparação com a bioimpedância elétrica. Bom, o objetivo desse estudo é comparar a mensuração corporal utilizando os protocolos de Jackson e Pollock de 1978 de 3 e 7 dobras com a bioimpedância elétrica. Então nós vamos ver se há diferença nos resultados ou não. A metodologia que foi utilizada foi uma metodologia clássica, né, relacionada aí aos critérios de inclusão e exclusão. Os de inclusão foi o sexo masculino de 18 a 26 anos e a exclusão foi indivíduos com IMC acima de 29,9 kg por metro quadrado e que usavam também pino ou placa de metal por causa da bioimpedância. Os participantes foram escolhidos de forma voluntária, foi voluntariado e eles assinaram um termo de consentimento livre, aprovado aí pelo comitê interno relacionado às estruturas do estudo.
ok? O tipo de estudo que eles fizeram foi um comparativo casual, foi uma comparação mesmo entre um método e os outros métodos, e foi utilizado para calcular os protocolos um software que é o Physical Test 3.8. Esse estudo ele é interessante também porque ele utilizou esse software que é muito utilizado entre as academias, os personal trainers, né? Então é muito interessante por causa disso. A amostra foi estudada em 37 adultos jovens do sexo masculino no Instituto Federal de Educação e Ciência do Espírito Santo, né? Na cidade de Nova Valência, no campus de Nova Venência, A metodologia, ainda o desenho experimental foi: esses indivíduos, eles entravam no laboratório, conheciam o laboratório e logo em seguida aplicava-se aí uma conversa sobre o histórico médico deles, a estatura e as dobras, e depois a avaliação em uma ordem randomizada. E eles, antes de fazer esses protocolos, foram aconselhados a não consumir álcool, cafeína ou praticar atividade física vigorosa 24 horas antes do teste. E o teste foi aplicado das 9 da manhã às 16 horas num dia só. Foi utilizado um estadiômetro e para calcular o percentual de gordura, então, os protocolos de Jackson e Pollock de 3 dobras, peito, abdômen e coxa, e Jackson e Pollock de 7 dobras, peito, tríceps, subescapular, suprailíaca, abdominal, coxa e axila. E o adipômetro que foi utilizado também foi da marca Terra Azul. Já a bioimpedância é uma bioimpedância Embody 370, que tem um sistema tetrapolar com 8 pontos, né? E ela é completa e ela estava dividida em 5 segmentos: braço direito, braço esquerdo, tronco, perna direita e perna esquerda. Aí, para o teste de bioimpedância, esses indivíduos foram orientados a seguir um protocolo. Evitar o consumo de álcool e cafeína por 24 horas antes do teste, urinar a menos de 30 minutos do teste, evitar as refeições pesadas no mínimo 4 horas antes do teste, não realizar atividade física de alta intensidade por 24 horas e suspender a ingestão de drogas ou medicamentos à base de diurético durante 7 dias. A análise estatística foi realizada por um software especial para ciências sociais. Bom, os resultados, pessoal, eles foram, mais uma vez, deram um caminho, mas eles foram um pouco controversos. E depois eu vou dar a minha opinião aqui e mostrar para vocês qual pode ser o melhor caminho em relação a essa pergunta. O que é melhor? Fazer o teste de dobras de 7 dobras, o de 3 dobras, ou fazer a bioimpedância? E aí nós temos aqui as características descritivas desses participantes em relação à massa corporal. A idade, a média foi de 19,4, o mínimo 18 e o máximo 26 anos. A massa corporal foi de 69,1, lembrando que nós temos aqui os desvios padrões, o mínimo 48 e o máximo 110. E a estatura 1,77,3,
mínimo de 1,57, máximo de 1,97. E o IMC, percebam que todas as pessoas dentro dos padrões relacionados à normalidade, 21,9, mínimo 17,6 e 28,4. Já o segundo gráfico, pessoal, mostra o que nós tendenciamos a querer saber. O percentual de gordura entre os diferentes métodos. Então, nós temos aqui, percentual de gordura foi de 13,8 na bioimpedância, nas dobras foi de 13,5 nas 7 dobras e nas 3 dobras a média foi de 10,9. O que a gente vê aqui? Que há uma diferença significativa no A aqui entre a bioimpedância, 13,8, e as 3 dobras que são de Jackson e Pollock. Então, há uma diferença significativa. E uma diferença também significativa entre o B, 13,5, que foram as dobras, e 10,9, que foram as dobras também, né? 7 dobras e 3 dobras. Então, aqui a gente vê que entre bioimpedância e 7 dobras não tem uma diferença significativa. Já entre bioimpedância e 3 dobras existe. 7 dobras e 3 dobras também existe uma diferença significativa. Aqui o gráfico, a distribuição das porcentagens dos 37 avaliados, né? É a bioimpedância, as 7 dobras e as 3 dobras. E aí a gente vai começar algumas discussões e ver os resultados, ok? A maioria dos estudos que comparam dobras cutâneas e bioimpedância utilizam, né, protocolos de 3 e 4 dobras, sendo que o de 7 dobras e bioimpedância ainda tem uma limitação em relação a essa investigação. Então, utiliza-se mais de 3, 4 dobras. Num estudo em 2001, aqui colocado nesse artigo, do Rodrigo e colaboradores, mostra que o protocolo de 3 e 7 dobras de Jackson e Pollock, com diferentes aparelhos de bioimpedância, encontraram diferenças significativas no percentual de gordura. Os protocolos de dobra não apresentaram diferença entre si. Então, aqui este protocolo, ele já tem uma linha parecida com aquele que nós estamos vendo agora. Já um outro estudo, Rodrigues e colaboradores em 2001, os resultados também divergiram dos achados do presente estudo, porque todos os valores apresentavam que a bioimpedância superestimavam os valores de percentual de gordura em relação aos protocolos de dobra. Então, mais uma vez, a bioimpedância superestimando os valores. Outros estudos aí, comparando a bioimpedância e dobras cutâneas, também têm encontrado valores superestimados de percentual de gordura obtidos pela bioimpedância. Então vejam, pessoal, que a maioria deles, a bioimpedância superestima a relação entre os valores de percentual. Isso acontece muito na prática. Depois eu vou falar aí para vocês. Buscariolo e colaboradores em 2008 observaram maiores resultados em percentual de gordura obtidos por bioimpedância em atletas femininas de futebol,
comparando aos protocolos de Pollock e colaboradores de 1980 e também de During em 1974. Então, mais uma vez, a bioimpedância dando um resultado maior. E um último estudo aqui, do Vilhena e colaboradores, em 2019, estudo muito recente, observou que estudantes universitários têm uma diferença entre os protocolos de dobra cutânea de Falkner, de 4 dobras, bioimpedância e antropometria, com a bioimpedância também superestimando aí os valores de percentual de gordura encontrados. Então, os protocolos de dobra de 4, bioimpedâncias e antropometrias, a bioimpedância também superestimou esses valores, tá? Relacionado aí ao percentual de gordura. E o Conterato e o Vieira em 2001, em contrapartida, o método de bioimpedância com o de Guedes, o protocolo de Guedes de 3 dobras e o de Petroski de 4 dobras em universitários, houveram diferenças entre o protocolo de Guedes e o de Petroski e a bioimpedância e o de Petroski. Então, esse estudo é o único que tem uma contrapartida em relação aí aos outros protocolos. Todos os outros, então, a maioria deles, o protocolo de bioimpedância, ele acabou superestimando os valores relacionados aí ao percentual de gordura. Os achados inconclusivos relacionados aos métodos de bioimpedância podem estar com algumas situações que nós devemos nos ater. A desidratação, a ingestão de cafeína e de álcool e a prática de atividade física, entre outros. Então, o que os autores desse artigo colocaram? Que se esses indivíduos não seguiram os protocolos que nós comentamos lá no início, o resultado pode ser inconclusivo, como todos os outros dos outros artigos. Diferenças relacionadas a amostras estudadas e variações nas marcas e modelos de bioimpedância também pode levar os achados a inconclusivos, apesar de esta bioimpedância Embody ser uma bioimpedância com um nível de classificação na comunidade científica muito boa, ok? Em relação à mensuração de dobras, estudos também têm mostrado variações nos resultados de diferentes equações. Então, pessoal, entendam que as equações, elas têm diferenças. Não existe um valor igual para qualquer tipo de equação. Poucos estudos com os mesmos protocolos e características de população similares, dificultando as comparações. Por mais que se fale em dobras cutâneas, ainda nós temos poucos estudos que fazem essa comparação de uma forma estatística assertiva. Tipo de populações e técnicas do avaliador podem influenciar os resultados do estudo caso eles não sejam bem controlados. Então, entendam que a dobra, a prega da dobra, o jeito de fazer, a realização, a pressão da dobra, tudo isso tem influência em relação aos resultados descritos. E aí, para finalizar, pessoal, a conclusão. Os resultados encontrados no presente estudo, eles demonstraram o quê? Que o método de bioimpedância elétrica e de Jackson e Pollock de 1978, de 7 dobras,
apresentam resultados similares em adultos jovens em comparação com o protocolo relacionado a 3 dobras do Jackson e Pollock. Então a conclusão é muito precisa em relação a esse estudo. E aí, pessoal, eu gostaria de comentar com vocês o que eu acho em relação à minha posição sobre o artigo e sobre o que foi concluído no artigo. Primeiro, nós temos que entender que a bioimpedância ela é considerada mais ágil e de fácil utilização. E o protocolo de dobras tem um custo menor financeiro. Então, com isso, eu quero dizer que não existe um melhor do que o outro. Existe uma situação onde se encaixa melhor para você que faz esse tipo de avaliação. Relevância em saber os motivos para os valores superestimados da bioimpedância. Então, existe uma relevância para nós sabermos essa situação. Essa relevância, ela é pontuada em cada um dos nossos protocolos. Então, por exemplo, você não pode realizar a bioimpedância sem fazer o protocolo adequado da bioimpedância. Existem algumas regras para isso. E se você fizer com as regras, nós vamos não superestimar esses valores. E aí, na prática, encontra-se muito a mesma situação. Alguma pessoa vai lá, faz uma bioimpedância e o valor dá superestimado. Aí vem, faz com você uma dobra e o valor dá abaixo do normal, aí, do que tinha dado a bioimpedância. E aí pode-se questionar quem está fazendo a avaliação corretamente. Então, vocês têm que saber tudo isso que nós estamos falando no artigo, para poder responder da melhor forma possível. Não tem um padrão em relação a um protocolo e outro. Não existe um método melhor, e sim aquele que se adequa ao seu trabalho. Seguir os protocolos corretos, que todos têm fundamentação teórica. O protocolo de Jackson, o de Pollock, o de Falkner, os outros protocolos de dobra, os de bioimpedância, os de ultrassom agora que não está aqui colocado nesse artigo. Então todos têm posições de fundamentação científica teórica. Então não existe um método melhor que o outro. E para mim, nesse estudo faltou as mulheres. Talvez um estudo com homens e mulheres, jovens homens e mulheres, tivesse dado aí um resultado diferente. Mas como eles proporam só de jovens homens, aqui é um artigo para nós que fazemos avaliações em jovens homens ter uma noção do que representa a bioimpedância, o protocolo de 7 dobras e o protocolo de 3 dobras em relação à porcentagem de gordura. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui conosco. Estude conosco aí no nosso grupo de estudos. O WhatsApp está aí, é 016 99621 1637. Lá embaixo as nossas redes sociais, @lepes.rp e www.lepes.com.br. Pessoal, muito obrigado e bons estudos para vocês.